O Brasil pode se tornar um estado teocrático. Estamos a um passo disso acontecer. E eu vou te contar tudo nesse vídeo hoje. É por isso que esse vídeo ele pode sair do ar antes mesmo de você terminar de assistir. Não é exagero o que eu tô falando. É isso que pode acontecer quando você fala sobre o que está prestes a acontecer no Brasil. Aliás, o que já está acontecendo em passos silenciosos. O Brasil está a um passo de virar um país teocrático. E eu vou te mostrar exatamente como isso está sendo construído peça por peça, lei por lei, discurso por discurso. E se você é cristão, se você é judeu, se você é espírita, se você é de matriz africana ou ateu, isso não importa porque isso te afeta. Porque a liberdade religiosa não é só a liberdade de praticar a sua fé, é a liberdade de viver sem que a fé de outra pessoa vire uma lei para você. E o caso que estourou essa semana envolvendo a família Bolsonaro mostra isso melhor do que qualquer teoria que eu venha te trazer aqui. Por isso, fica até o final que eu vou te trazer fatos. Porque o que eu vou te mostrar aqui hoje sobre o conto da Aya, sobre a Inquisição, vai fazer você enxergar esse escândalo da família de um jeito bem diferente. E isso, gente, não é só um escândalo. É um retrato em miniatura de como o sistema funciona em todos os níveis. Dentro de uma família poderosa, dentro de um projeto de lei e dentro de um terreiro sendo invadido. São 3 cenas diferentes, mas existe só uma engrenagem por trás de tudo isso. O Brasil, na lei, é um Estado laico e isso significa que o Estado não tem religião. Significa que você pode ser de qualquer fé ou de nenhuma e a lei tem que tratar todo mundo igual. Mas na prática isso está sendo erodido devagar, projeto de lei por projeto de lei, muitas vezes que a informação nem chega até você. Nos últimos anos, a bancada religiosa do Brasil cresceu dentro do Congresso e com ela cresceu as propostas que usam um único livro como base moral para decidir a vida de todo mundo, inclusive a vida de quem não segue esse livro. Esse é um movimento que avança com pequenas vitórias. É uma lei aqui, é uma emenda lá, é um discurso emocionado usando a Bíblia na sessão pública, até que ninguém mais questiona se aquilo ou não deveria estar na lei num país que se diz laico. E eu vou te deixar aqui uma pergunta que ninguém faz. Quando um grupo defende um projeto de lei em nome da família e dos valores cristãos, eles estão defendendo o direito de todo mundo ou só o direito de quem pensa igual à religião deles? Foi essa pergunta que ficou difícil de ignorar essa semana, quando 2 pessoas da mesma família, citando a mesma Bíblia, se atacaram em público e nenhuma das 2 saiu desse sistema. As 2 reforçam esse sistema. E antes de entrar nesse caso, vale entender uma coisa. Liberdade religiosa não é sinônimo de poder político de uma religião. Isso são coisas bem diferentes. Você pode ter total liberdade para praticar a sua fé e ainda assim viver num país onde nenhuma fé manda na lei. E é justamente essa diferença que está sendo borrada, devagar, no discurso que você vai ver agora. Não foi fácil chegar até aqui. Tentei o silêncio, escolhi a paz. Para não expor a minha família, fiquei calada por muito tempo. Michele Bolsonaro, que é presidente nacional do PL Mulher, ela publicou um vídeo longo, cerca de 30 minutos, denunciando que os filhos do marido, Flávio e Eduardo, estariam articulando uma aliança com Ciro Gomes. Sim, o Ciro Gomes. O mesmo homem que, segundo ela, relembrou, chamou o Bolsonaro de ladrão de galinhas, de corrupto e chamou os filhos dele de ovos de serpente. Disse que os filhos do meu marido, os meus enteados, eram corruptos, que eram ladrões. Tudo ladrão, eu tô te dizendo, o Bolsonaro é ladrão, os filhos são ladrões, as ex-mulheres tudo ladras. Caralho. Caralho, eu tô dizendo coragem, tô dizendo que eu sei provar. O Bolsonaro corrompeu todos eles. Ele é ladrão. E o que mais chamou a atenção não é a política, é o que está por trás da política. Porque Michele conta com detalhes
o trajeto dela dentro do partido. Ela foi convidada pelo próprio marido e pelo presidente do PL para assumir o PL Mulher, num momento em que o partido percebeu que tinha uma lacuna enorme, faltava estrutura para falar de verdade com as mulheres. Ela topou, mas ela avisou antes: eu não assumo uma missão para viver um faz de conta. E ela cumpriu. Ela rodou 27 unidades da federação. Ela instalou diretórios em todos os estados do Brasil. Ela empossou presidentes estaduais e municipais. E ela ajudou a eleger 100 mulheres em 2024. Isso é 45% a mais do que 2020. E isso é currículo, gente. Isso é trabalho de anos. Isso é comprovado em número, não em discurso. Tem um outro caso dentro do mesmo relato dela que mostra esse padrão se repetindo. Em Fortaleza, na disputa pela prefeitura em 2024, foi a vereadora Priscila Costa, a vice-presidente nacional do PL Mulher, que entrou em campo para reduzir a rejeição feminina, abrindo as portas que ainda estavam fechadas. O trabalho dela fez uma diferença real na eleição. Mas como retribuição, segundo Michele, a Priscila foi a primeira a ser pressionada a ceder a sua vaga no Senado para abrir espaço para uma aliança com o Ciro Gomes. Não a vaga do pai do outro candidato, a vaga da mulher. Repara no padrão. A mulher entrega resultado, a mulher é convidada para liderar, a mulher constrói a estrutura do zero e na hora de decidir quem fica e quem sai, quem cede o lugar é sempre a mulher. E mesmo assim, quando a Michele ligou para o Flávio depois de um discurso polêmico no Ceará, onde ela criticou publicamente a aliança do partido com o Ciro Gomes, a resposta do Flávio foi ríspida. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Ela conta que ele disse que ela tinha chegado ontem e que não entendia nada de política, que ela deveria ficar fora das decisões do partido. Qualquer homem tem que ter o direito de virar pra mim e me mandar voltar pra cozinha se ele quiser. Pera lá, uma mulher que rodou o Brasil inteiro pelo partido, sendo mandada a calar a boca por um homem da própria família que ela ajudou a eleger? E aqui tá a parte mais interessante. A Michele não rompeu com o sistema que calou ela. Ela reforçou ele. No vídeo, ela cita versículo, ela cita o perdão, ela diz que tudo ela entrega nas mãos de Deus, que ela não carrega rancor, que a sua prioridade agora é cuidar da família. Ela fala em coragem, ela fala em coerência, ela fala em não trocar os valores por conveniência política. É um discurso forte, é um discurso de quem está realmente magoada e que quer ser ouvida. É um discurso construído com cuidado, contextualizando cada decisão, cada viagem, cada conversa que teve com o marido antes de agir. Mas repara no final do raciocínio dela. O futuro político dela está nas mãos de Deus, não nas mãos dela. A decisão final sobre as candidaturas, sobre as alianças, sobre quem fala com quem se cala dentro do partido, sempre volta para o mesmo lugar. O marido preso, o líder, para a hierarquia que ela mesma ajudou a construir e que agora a deixa de fora. Ela enfrenta o sistema, mas ela não sai dele, porque dentro desse sistema, mulher que sai sozinha. E isso não é uma crítica pessoal a Michele e nem às pessoas do partido. É uma observação em fatos sobre a estrutura ao qual ela está inserida. Quanto mais alto uma mulher sobe dentro de um sistema que vê a autoridade espiritual como masculina por natureza, mais ela precisa provar lealdade para continuar lá. A liderança dela nunca é tratada como definitiva, é sempre concedida e pode ser revogada a qualquer telefonema. E mais adiante eu vou te mostrar uma história que foi escrita há quase 40 anos, que descreve exatamente esse tipo de aprisionamento dentro da própria fé. Uma sociedade inteira construída dentro dessa lógica. Mas antes,
A gente vai ver a resposta do Flávio. Flávio gravou um vídeo de resposta. Eu sou casado há 16 anos, pai de 2 filhas maravilhosas. Nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Eu jamais faria isso com a esposa do meu próprio pai. E ele abre dizendo que é casado há 16 anos, que é pai de 2 filhas e que nunca desrespeitou uma mulher na vida, muito menos a esposa do próprio pai, e pede desculpa se ofendeu alguém. Mas repara na estrutura dessa fala. Ele não nega o que ele disse no telefone. Ele reformula. Ele transforma a humilhação em divergência de estratégia, não de princípios. Ele fala que ele está cumprindo uma missão designada por Jair Messias Bolsonaro e que todas as decisões dele sempre têm o respaldo do pai. Ou seja, a autoridade final para ele também não é dele, é do pai, não é da Michelle. Mesmo ela sendo presidente nacional do PL Mulher, mesmo tendo todo o currículo que tem dentro do partido, mesmo tendo, segundo ela, recebido ordem explícita do próprio marido, Jair, sobre a candidatura de Priscila no Ceará. E ele fala em sofrer, ele fala em ameaça de morte. Estou sofrendo várias ameaças de morte. Ele fala que ele fica longe da família por essa missão. E fala em manter o convite para a reunião de quarta-feira num diálogo de respeito e de união. E ele fecha com: fiquem com Deus. A Bíblia, ela aparece nos 2 discursos. E essa é uma tática muito usada por manipuladores religiosos. No caso da Michelle, como consolo e justificativa para o silêncio. Entrego tudo nas mãos de Deus. No do Flávio, como um verniz de paz sobre um conflito que ele nunca encara de frente. Fiquem com Deus, encerrando sem nunca admitir por completo o que ele disse no telefone, sem nunca explicar porque a vaga concedida no Ceará foi a da mulher e não a do pai do outro candidato. É a mesma ferramenta usada nos 2 lados para fechar a mesma porta. A porta de questionar quem está no topo da hierarquia. Vale notar também o contraste de tom entre os 2 vídeos. A Michelle, ela construiu o discurso dela detalhe em cima de detalhe, cronológico, número por número, com provas. Já o Flávio construiu dele em cima da identidade. Eu sou um bom marido, um bom pai, fiel à missão, sem nunca entrar nos detalhes que ela trouxe como provas. Quando o questionamento é sobre fatos, quem detalha tende a ganhar mais credibilidade e quem generaliza tende a estar evitando alguma coisa. E agora vem uma parte que devia estar gritando nas manchetes e não tá. Tem um projeto de lei defendido por essa mesma bancada que cita a Bíblia para justificar suas suposições, que criminalizar crianças abusadas que decidem interromper a gravidez resultante de um abuso, ou seja, hoje as menores de 14 anos têm esse direito garantido pela lei, mas tem um projeto da bancada evangélica que quer punir a criança que decide remover o resultado de um trauma, porque é isso. É uma gestação gerada por abuso. E a pena que esse projeto quer impor para essas meninas menores de 14 anos é maior do que a de quem abusou. Existe uma coerência nisso? Não, não existe nenhuma coerência. E tem mais, tem um projeto em cima da lei do nascituro que é que o nome do abusador conste na certidão de nascimento da criança que nascer, porque segundo eles, para que o pai cumpra com os seus deveres e pague a pensão. Interessante, a Eduarda, no debate que fez comigo na outra vez, disse abertamente que estuprador tem que sim estar na certidão. Que defende a lei Estatuto do Nascituro, que diz que o estuprador tem que aparecer na certidão. Eu sou a favor também, não sabia que existia ótimo. Nossa, que bom. Então vocês estão dizendo que o estuprador... Mas, meus queridos, onde há deveres também há direitos. Então já pensou esse pai exigindo passar os fins de semana com o filho de quem o abusou, entrando na justiça por alienação parental se a mãe da criança não permitiu o contato? Esse homem que cometeu o crime, ganhando status legal de pai, com direito à visita, enquanto a vítima ainda é ela mesma uma criança? E é isso que está em pauta, gente. E isso não é teoria, é a lógica do que está dentro do texto desse projeto de lei. E sabe o que é mais cruel?
Os mesmos que dizem que uma criança menor de 14 anos não pode trabalhar porque é crime, querem que essa mesma criança assuma o sustento de outra criança, caso ela seja abusada. Uma criança pode sustentar, então, outra criança? Uma criança, então, pode ser mãe de outra criança? Tem condição emocional, financeira e legal para isso? Isso faz sentido? E ainda tem mais. O projeto não quer que essas crianças busquem ajuda sem o consentimento dos pais, porque, segundo eles, os pais devem autorizar o aborto primeiro. Mas se você olhar as estatísticas do Brasil, a maioria dos abusos infantis acontecem dentro de casa, dentro da própria família. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Uma família abusiva vai autorizar o aborto da própria vítima? Ou vai calar essa vítima com medo de ser denunciado? Com medo do abusador ser identificado? Com medo do nome da família aparecer no processo? Vamos pela lógica simples. Uma criança abusada fora de casa por um estranho, normalmente ela busca ajuda dentro da própria família, se essa família for saudável. Mas quando o abuso acontece dentro do próprio lar, por quem deveria proteger essa criança? De onde vem o apoio? Exigir a autorização dos pais nesse caso não protege a família, protege o abusador. Mas eles usam um argumento bíblico a favor da vida e contra o aborto. Mas o argumento bíblico nem se sustenta. A Bíblia não trata o aborto como crime, trata como um problema passível de multa. Então, de que defesa da vida a gente está falando? Da vida de um projeto de vida que ainda não nasceu ou da vida de quem já nasceu, já foi violada e deveria ter os seus direitos garantidos por lei primeiro? Pensa no efeito prático disso anos depois da lei aprovada. Uma adolescente já adulta, ainda respondendo judicialmente porque decidiu com 12 ou 13 anos não levar adiante uma gravidez que nunca escolheu ter. Um abusador com direito de visita reconhecido por lei. Isso não é proteção da família. Isso é o Estado prolongando o abuso por décadas com assinatura e com carimbo de juiz. E enquanto se fala tanto em defesa da família para justificar leis sobre o corpo das crianças e das mulheres, vale perguntar: e o dinheiro? Porque tem um projeto que andou quase em silêncio, mas que mostra muito bem quem está realmente protegido nessa onda. No fim de maio de 2026, a Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos a PEC 5 de 2023. O texto amplia a imunidade tributária que as igrejas e templos têm sobre renda e patrimônio, estendendo a ela também a compra de bens e serviços usados na manutenção dessas instituições. Sabe o que isso significa na prática? Menos imposto pago na hora de comprar o que a igreja precisa para funcionar. E durante a própria votação, os parlamentares contrários ao texto, eles fizeram a pergunta que todo mundo devia estar fazendo ali no plenário: um helicóptero é um bem? É. Um avião é um bem? É. Um barco é um bem? É. E se for usado pela igreja, vai ficar isento também? E essa pergunta ainda não tem uma resposta fechada ainda. O texto depende de uma lei complementar que vai definir exatamente o que entra e o que não entra nessa imunidade tributária. Mas você já imagina o que vai acontecer, né? A porta já foi aberta para a oportunidade dos pastores enriquecerem mais ainda e serem isentos de impostos. E a proposta agora vai seguir para o Senado. Agora pensa no tamanho disso. No mesmo período em que se debate se uma criança abusada deve ou não ter o direito ao aborto, e eles defendem isso por causa da Bíblia, das leis em Israel, sendo que em Israel o aborto é aprovado, aprovou-se na Câmara uma ampliação da isenção fiscal que pode beneficiar quem já fatura milhões com o dízimo, com a oferta e com a venda dos produtos religiosos. Pastor com jato particular não é uma exceção rara no Brasil e vocês sabem disso. E se essa imunidade for interpretada de forma ampla, esse mesmo jato
pode entrar isento de imposto do mesmo jeito que um tijolo para construir um templo. E isso não fortalece a fé do povo, tá? Isso blinda o patrimônio de quem já está no topo. E segundo os próprios parlamentares que questionaram o texto, a perda de arrecadação tende a ser compensada com um aumento de imposto para o restante, para todo mundo, para mim e para você. Talvez você não tenha percebido. Eles defendem a família com a boca e defendem o próprio patrimônio com a lei. E daqui a pouco eu vou te mostrar o exato mecanismo desse texto. Fé virando controle sobre o corpo das mulheres e das crianças. Porque isso já aconteceu antes, gente, em outro século, com tribunal, com fogueira e com um capítulo da história que todo mundo deveria conhecer. É o capítulo mais obscuro da história da humanidade. Mas antes eu quero te contar um fato bem mais recente. Nos últimos dias circulou um vídeo de um homem invadindo um terreiro de matriz africana. Oh, Jesus, eu quero que você confesse que Jesus veio em carne. Fala, Jesus veio em carne. Fala, Jesus veio em carne. Fala, filho da puta! Aos gritos, exigindo que as pessoas confessassem Jesus como seu Salvador. E ele terminou com umas ofensas e palavrões. Agora eu te pergunto, isso é fé ou isso é violência usando a fé como escudo? Esse não é um caso isolado, isso é um sintoma. E isso precisa ser visto. Quando um grupo religioso começa a se ver como guardião da moral de um país inteiro, não só da própria congregação, a distância entre discordar e atacar quem discorda fica cada vez maior. O homem do terreiro não nasceu agressivo do nada. Ele foi alimentado, mês após mês, pela ideia de que ele está numa guerra espiritual contra quem reza diferente. E a guerra justifica qualquer meio. E não, isso não significa que todo cristão é extremista, porque a maioria não é. A maioria só quer viver a própria fé em paz, igual a qualquer pessoa de qualquer religião, não é mesmo? Mas convenhamos, a intolerância tem crescido e tem crescido em silêncio no Brasil. Mas os fatos estão mostrando que ela está bem evidente. E quem denuncia é rapidamente chamado de inimigo da família ou de esquerdista. E não importa se essa pessoa é casada, se cria os filhos com princípios e se vota em quem quiser. O rótulo virou uma arma de cala-boca, tão eficiente quanto qualquer lei. É fácil você chegar para uma pessoa e dizer assim, ó, você é esquerdista, para calar aquela pessoa que está tentando ser coerente, ao invés de trazer argumentos sólidos que sustentem aquilo que você defende. E é aqui que chega um ponto no vídeo que eu te prometi no começo. Você já leu ou já ouviu falar do Conto da Aia? É a história de uma sociedade que se transforma passo a passo, legalmente, em nome de preservar a família e a fé. I am humbled by your mercy. Your frailties were also considered. I strongly believe the punishments I have bestowed. You girls will serve the leaders and their barren wives. Of Joseph, no one escapes her sacred duties. E que termina retirando das mulheres o direito sobre o próprio corpo, sobre a própria voz e sobre o próprio nome. Nessa história, mulheres só existem em função da fertilidade, da obediência e da hierarquia masculina e religiosa acima delas. Existe até uma camada de mulheres mais velhas, treinadas pelo próprio sistema, que vigiam e disciplinam as mulheres mais jovens, porque todo sistema de controle funciona melhor quando parte das próprias vítimas ajuda a manter esse sistema de pé. O choque dessa história não está na violência explícita, está na normalidade. Normalizar aquilo que é absurdo. Cada lei pequena parece razoável no momento em que ela é aprovada. Afinal, é só para proteger a família, é só para honrar a vida. É só temporário, em nome de um bem maior. E quando a sociedade se dá conta, o caminho de volta já não existe mais. E sabe qual é o detalhe mais perturbador dessa história? Não é o controle em si, é como ele se disfarça de cuidado. As mulheres que sustentam esse sistema por dentro
Normalmente elas acreditam sinceramente que estão protegendo a ordem, a família e a fé. E ninguém ali se vê como uma vilã. E é exatamente esse o mecanismo. Convencer cada pessoa de que ela está do lado certo, mesmo quando o sistema fecha mais uma porta para elas. Agora para e pensa. Sabendo disso, olha de novo para o projeto de lei contra as crianças abusadas. Agora olha de novo para o telefonema que silenciou a Michelle, mesmo ela sendo a presidente nacional do movimento de mulheres do próprio partido. Olha de novo para o homem gritando dentro do terreiro. Isso não é ficção, gente. Isso já está na nossa realidade. E é o mesmo roteiro, em capítulos menores, dissipados ainda. Mas está acontecendo agora e está acontecendo na tua frente. E antes de qualquer ficção, na história real, a gente já viu exatamente onde esse caminho termina, na Inquisição. Porque a Inquisição ela não nasceu de uma vez. Ela nasceu de tribunais criados oficialmente para proteger a fé, para proteger a unidade do reino. E com o tempo, esses tribunais eles ganharam poder de investigar e julgar e condenar pessoas comuns. Não por crimes contra outra pessoa, mas por suspeita de pensar diferente, por suspeita de adorar diferente, por suspeita de ser judeu convertido sob pressão, mas mantém em segredo os costumes da própria fé, por suspeita de ser uma mulher sábia demais, curandeira demais, independente demais, o suficiente já para ser chamada de bruxa e julgada como tal. E a igreja nesses tribunais, a história, os documentos, os fatos falam que eles não precisavam de provas. Eles precisavam só de uma denúncia e de alguém com poder para acreditar nela. Os julgamentos eles eram públicos, chamados autos de fé, e terminavam, em muitos casos, você sabe aonde? Na fogueira. Foram décadas de perseguição, expulsão e morte em nome da natureza da fé de um único grupo. E é por isso que eu digo, você pode ser ateu, você pode ser judeu, você pode ser cristão, você pode ser espírita, você pode ser um bandista, você pode ser o que você quiser. Mas ao momento em que você escolhe uma unidade religiosa para liderar um país, você está prestes a viver como refém da fé dessas pessoas. Porque a Inquisição foi marcada por décadas de perseguição, expulsão e morte em nome da pureza da fé e de um único grupo. Em Portugal e na Espanha, esse mecanismo teve um capítulo, digamos assim, particularmente cruel. As famílias judias inteiras foram forçadas a se converter ou a deixar o país de um dia para o outro, sob pena de prisão e morte. Muitas dessas famílias seguiram praticando a própria fé em segredo durante gerações, sabendo que seriam queimadas se fossem descobertas. E esse medo não durou um ano, durou séculos. A lição da Inquisição não é toda religião é do mal. A lição é outra, mais incômoda. Toda vez que uma fé, uma única fé, ganha poder no Estado, ela deixa de proteger as pessoas que acreditam nela e passa a controlar todo o resto da sociedade. E são sempre as mulheres e as minorias religiosas os primeiros a perder a voz dentro desse sistema, seja numa fogueira de séculos atrás, seja num telefonema de família em pleno século XXI, em que uma mulher é mandada ficar de fora da política, ou de uma lei que decide por uma criança se ela pode ou não decidir sobre o próprio corpo. Esse vídeo, ele não é contra o cristianismo, ele não é contra os valores e princípios, ele não é contra uma fé, ele é contra usar a fé de um grupo para decidir a vida de todo mundo, inclusive a vida de quem não escolheu viver essa fé. Agora vamos dar uma olhadinha para os países mais desenvolvidos do mundo? Japão e Dinamarca, eles têm uma coisa em comum. A política deles não usa a palavra inimigo para descrever quem pensa diferente. Eu quero dar um recado aos nossos inimigos. Nós estamos apenas começando! Os políticos de lá, eles defendem o direito de
todos, independentemente da religião, não só o direito de quem está de acordo com eles conforme a filosofia religiosa deles. Isso não é fraqueza, gente. E é exatamente o que mantém essas sociedades estáveis e ricas e funcionando muito bem há décadas. Dentro de casa, você cria a sua família como você quiser. Isso é seu, é sagrado e ninguém tem que interferir. Mas fora de casa, ninguém, nenhuma religião, nenhum partido, nenhum líder tem o direito de transformar a própria fé em lei para todo mundo. E essa distinção, ela não é difícil, ela não é tão abstrata assim. Ela decide se uma criança abusada vai ser tratada como vítima ou como ré. Ela decide se uma mulher dentro de um partido político, ela tem voz própria ou só voz emprestada até alguém decidir retirar ela. Ela decide se quem reza num terreiro tem o mesmo direito de paz de quem está rezando numa igreja. E isso não é um debate filosófico que eu estou fazendo aqui com vocês. Isso são leis aplicadas em pessoas reais. A Michelle, ela enfrentou o sistema que calou ela, mas ela não saiu desse sistema. A criança abusada, se esse projeto de lei avançar, pode ser obrigada por lei a sustentar o resultado do próprio trauma. A pessoa do terreiro, ela só quer fazer o seu culto em paz, na própria casa, cultuando a própria fé. E o fio que liga essas três histórias é o mesmo. Uma fé que vira lei deixa de ser fé, vira controle. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se você está vendo esse vídeo ainda e ele ainda está no ar, comenta aqui embaixo. Estado laico. E se sair do ar, você já sabe exatamente o porquê. Se inscreve e ativa o sino das notificações. E também compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso antes que isso vire lei.